a geração tá bem cansada e não vê nenhuma perspectiva. Várias pessoas estão achando essa trend bem legal porque acham que a gente tem mesmo que aproveitar o nosso tempo livre como a gente quiser e que não fazer nada é bem saudável, enquanto outras pessoas disseram que isso não tem nada a ver com aproveitar o próprio tempo e que vários desses quartos que aparecem nos vídeos são sintomas de depressão avançada e que a gente não deve romantizar esse tipo de coisa. Qual a sua opinião sobre isso? Esse é o país mais pobre do mundo. Lá, o salário médio de um trabalhador é R$ 990 por ano, cerca de R$ 82 por mês. Isso pra quem tem sorte de ter um emprego, porque lá, 1 a cada 3 pessoas estão desempregadas. E as pessoas sustentam famílias de até 8 pessoas com esse salário. O país é tão pobre que não é incomum ver pessoas desmaiando na rua por pura desnutrição. As pessoas que têm casas vivem em condições complicadas. Elas precisam cozinhar, viver, dormir, fazer as suas necessidades no mesmo cômodo. Aqui, se você tem uma bicicleta, você já é considerado rico porque pode trabalhar com ela. E a maior parte dessas pessoas são fazendeiros que entregam comida por R$ 5 o dia. As crianças vão pra escola andando, em caminhadas que podem durar 2 horas todos os dias. Quem não tem mochila guarda os seus livros embaixo das suas camisetas. Só 7% das pessoas têm acesso à eletricidade. E o salário do presidente é R$ 21 mil por mês. Esse homem é apaixonado pelo carro dele. O nome dele é Nathaniel e há 10 anos ele entrou num relacionamento sério com o carro dele. Esse carro se chama Chase e eles faziam tudo juntos. Tudo mesmo. Encontrava com o Chase todas as manhãs pra desejar bom dia e dar beijo nele, elogiava ele, falava o quanto amava, o quão lindo o Chase era. Eles se conheceram em uma concessionária de revenda anos atrás. E desde então os dois se apaixonaram e não saíram um do lado do outro. Mas infelizmente há 4 anos atrás o Chase entrou num acidente. E agora eles não estão mais juntos. Apesar disso, o Nathaniel ainda tem várias coisas do Chase. A cabeceira da cama dele é o capô do Chase. A roupa de cama dele são fotos do Chase. E ele diz que essa é uma forma de sentir o Chase perto dele, por mais que ele não esteja mais aqui. E o Nathaniel diz que o maior sonho da vida dele seria voltar atrás e mudar a maneira como as coisas aconteceram, para que o Chase ainda pudesse estar aqui com ele. Eu vou estragar sua infância. No começo de Frozen, a família da Elsa prende ela no quarto para proteger ela. Mas por que o reino tem tanto medo dos poderes da Elsa? Porque alguns anos antes, a princesa do reino vizinho tinha sido sequestrada por causa dos poderes dela. Sim, a Rapunzel. Mas como a gente sabe que esses dois reinos são vizinhos? Se você prestar atenção no começo de Frozen, a Rapunzel e o Flynn foram na coroação da Elsa. Eles, inclusive, estão com a mesma roupa do final de Enrolados. Então uma coisa aconteceu logo depois da outra. Isso faz sentido olhando para a idade das princesas. A Rapunzel tem 18 anos, porque o sonho dela era ver as lanternas quando ela fizesse 18. A Elsa tem 21, porque é a idade que ela precisava ter para ser coroada. Isso significa que quando a Rapunzel foi sequestrada logo depois de nascer, a Elsa tinha 3 anos. Quando a Elsa descobriu o poder dela, mais ou menos aos 5 anos de idade, o reino com certeza já sabia do que tinha acontecido com a Rapunzel. E tomou todos os cuidados para que a mesma coisa não acontecesse com a Elsa. O Bitcoin, criado em 2009, revolucionou a maneira como a gente lida com dinheiro e transações digitais. Mas existe um grande mistério por trás dessa moeda. O seu criador, Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe quem tá por trás desse nome. Nakamoto, um nome falso, sumiu em 2011 sem deixar nenhuma pista sobre a sua verdadeira identidade. O mais bizarro é que depois do sumiço, Satoshi deixou uma fortuna de 30 bilhões de dólares em Bitcoin, que nunca foi movida ou acessada desde então. Muita gente teoriza que o Nakamoto pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas ou até um governo, mas isso continua um mistério. Unfavorable Semicircle. Em 2015, um canal do YouTube começou a postar vídeos que aparentemente eram sem sentido. Com mais de 72 mil vídeos postados, todos consistiam em estática, cores e padrões aleatórios. E muita gente perguntou o que tá por trás disso. Algumas pessoas sugeriram que o vídeo podia esconder mensagens ou códigos secretos. E a teoria mais popular é que fatos que vão melhorar o seu dia. Você é bonito. É estatisticamente provado que as pessoas te veem 20% mais bonito do que você se vê. O seu bichinho de estimação provavelmente sonha com você. Uma pesquisa de Harvard mostrou que os donos dos bichinhos estão sempre nos sonhos deles, principalmente porque você é provavelmente a única pessoa que ele conhece. Se você tem um gato e ele já te deu um rato, passarinho, barata morto, isso era um presente. Eles acham que pra você sobreviver e comer você precisa caçar. E eles não te vêm caçando, então eles estão literalmente tentando te alimentar. Os esquilos plantam milhares de árvores sem querer todos os dias, só porque eles esquecem onde eles colocaram as castanhas deles. Na Suíça, se você quiser ter um porquinho da Índia, você é obrigado por lei a ter mais de um. Isso porque eles se sentem sozinhos muito facilmente. Lá, ter só um é considerado maus tratos. Sabe a camada de ozônio que a gente destruiu e pode acabar com a humanidade? Ela tá se recuperando aos poucos. No ano de 2040, ela pode voltar a ser como ela era em 1980. O que as prisões do Japão servem como almoço? Todas as manhãs, os guardas fazem inspeções super rígidas na cozinha, conferindo se até as unhas dos cozinheiros estão limpas. E depois que tá tudo liberado, eles começam a cozinhar o primeiro
primeiro prato do dia, frango à milanesa frito. Para evitar qualquer problema de segurança, o lugar onde esse frango é frito é coberto por uma camada de metal. E quando esses frangos estão douradinhos, eles são enviados pro outro lado por uma máquina. Próximo passo, o arroz. Antes de ser cozinhado, os grãos de arroz já estão cheios de molho, garantindo que mesmo que uma pessoa consuma só arroz, ele ainda vai estar gostoso. Mas para melhorar ainda mais o gosto, eles adicionam milho, ervilhas e cenoura no arroz. Eles colocam a comida em marmitas que são pesadas para garantir que todo mundo vai comer a mesma quantidade. E aí eles guardam isso tudo aquecido. Próxima parte, salada. As cebolas que já foram lavadas são cortadas por uma máquina, enquanto eles cortam o palmito em pedaços. Eles também preparam brócolis e lavam outros vegetais. E servem cada porção nesses pratinhos separados. Por que eu tô com vontade de comer isso? Não sei, mas parece bem gostoso. Esse experimento social provou que as pessoas só compram coisas caras pelo hype. Uma loja de sapatos extremamente baratos, chamada Payless, resolveu abrir uma loja um pouco diferente. Eles colocaram os mesmos sapatos baratos que vendiam na loja deles, mas em um ambiente luxuoso, sendo vendidos por $600. O nome dessa loja de luxo seria Palace, e eles chamaram vários influenciadores pra festa de inauguração. E eles morderam muito a isca. You could definitely wear this to like a Met Gala dinner. Just think it's so unique. We'll definitely spend $2.95 on a pump like this. Lembrando que esses são os mesmos sapatos que eles vendiam por $5 na loja original. Eles venderam vários modelos e praticamente zeraram os estoques. E na hora de ir embora, eles finalmente revelaram o segredo pra eles. Isso mostrou o quanto as pessoas são influenciáveis por um nome e um contexto. E acabam pagando muito mais caro por uma coisa só porque ela tem um nome. E o dinheiro das vendas foi doado no final. Esse é o lugar mais silencioso do mundo. E se você conseguir ficar aqui por 1 hora, vai ganhar um prêmio de 5 milhões. Por mais que isso pareça simples, ninguém consegue fazer isso. Essa sala foi construída pela Microsoft por $10 milhões e lá dentro o barulho é de só 20 decibéis, que é equivalente a ouvir alguém a 2 metros de você sussurrando. E ficar nesse lugar é extremamente difícil para qualquer pessoa, porque o lugar é rodeado de 5 camadas de concreto e aço, que isola ele de literalmente qualquer barulho. E por isso lá dentro dá pra ouvir o seu coração batendo, o barulho dos seus ossos e do seu sangue passando pelas suas veias. Em 2019, um repórter tentou o desafio de ficar 1 hora lá, mas pediu pra sair depois de 6 minutos. Mais de 1.000 pessoas participaram de um desafio que te dava um prêmio se você ficasse lá por 1 hora, mas ninguém conseguiu completar. E o maior recorde até hoje é de só 58 minutos. Marca quem você chamaria pra ficar lá com você. Coisas inventadas por vingança. Em 1850, George Crumbs vendia batatas fritas normais. Até que um dos seus clientes começou a reclamar que as fatias estavam grossas demais. Depois de uma discussão, o chefe resolveu cortar as fatias da batata o mais finas possíveis, além de exagerar muito no sal. Justamente pro cara não gostar e reclamar de novo. Só que o cliente acabou adorando. E assim surgiram as batatas fritas que a gente tem hoje. Ferruccio era um empresário de tratores muito fã da Ferrari. Só que ele achava que os carros da Ferrari tinham muito problema no câmbio. E por isso resolveu reclamar com o dono da empresa, o Enzo Ferrari. O Enzo não gostou nada da crítica e expulsou ele do escritório da Ferrari, dizendo: talvez você consiga dirigir um trator, mas nunca vai conseguir dirigir uma Ferrari. Só que essas palavras marcaram tanto ele que ele resolveu abrir a própria fábrica de carros, para provar pro Enzo que ele conseguiria criar carros com um bom câmbio. E assim surgiu a Lamborghini. Vídeos virais que foram expostos por serem falsos. Nesse vídeo, um homem corre até um tornado e é quase engolido imediatamente. Ele consegue sobreviver por pouco, mas o vídeo é falso. Na verdade, ele foi um vídeo promocional feito para divulgar o filme Into the Storm, mas ele acabou viralizando e saindo um pouco de controle. Próximo, esse vídeo do Bruce Lee jogando ping-pong com nunchakus viralizou no mundo inteiro. Ele maravilhou muita gente porque mostra uma habilidade incrível do ator, mas ele é falso. Ele também era um anúncio para Nokia. E esse aqui nem é o Bruce Lee, é um sósia. Esse próximo vídeo mostra um porco entrando na água para salvar uma cabra de se afogar. Ele viralizou muito na internet, mas também é falso. Ele foi super planejado, tinha um mergulhador segurando a cabra dentro da água e o porco estava sendo guiado por um caminho de plástico transparente dentro da água. Esse vídeo era uma propaganda para um zoológico. O quão raro é o seu corpo? Só 1% das pessoas conseguem engolir 3 vezes seguidas. Então se você consegue 4, parabéns, você é bem raro. Mas 5 vezes já é praticamente impossível. Só cerca de 20% da população tem os dentes da frente separados. Essa característica é bem rara e várias celebridades, atores e modelos têm ela. E decidem não arrumar, porque isso deixa eles mais únicos. Se você tem o cabelo naturalmente loiro, você também é bem raro. Porque só cerca de 16% da população do mundo tem os fios dessa cor. E no Brasil, essa porcentagem é menor ainda. Eu nem sabia que isso existia, mas 10% das pessoas têm um buraquinho de nascença na orelha. E alguns cientistas acham que isso é um resquício de guelras que os seres humanos tinham. Por fim, sabe quando você sai na rua e espirra por causa do sol? Se você disse sim, parabéns, porque você é bem raro. Porque só 25% da população espirra por causa da luz do sol. Comenta aqui qual você tem. As coisas mais longas do mundo. Esse casal na Tailândia quebrou o recorde mundial de beijo mais longo do mundo, que durou um total de 58 horas e 36
45 minutos. Isso são 2 dias e meio beijando sem parar. Esse casal se casou em 1924 e o casamento durou 86 anos até o dia que o marido faleceu. Eles se casaram quando tinham 16 e 18 anos e esse foi o casamento mais longo da história. Esse é o maior engarrafamento do mundo. Os motoristas andavam 1 quilômetro por dia. E ele durou tanto tempo que os motoristas saíam do carro e dormiam embaixo deles para continuar dirigindo no dia seguinte. Ele levou no total 12 dias para acabar e aconteceu em Pequim, na China.